Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa Palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à Palavra de Deus. Estou aqui para trazer uma palavra incrível para vocês, meu amado irmão e irmã. A capa aí do vídeo, não sei se vocês viram, né? Essa mensagem de hoje, gente, essa revelação de hoje pode mudar sua vida de uma forma muito incrível. Foi algo que foi revelado ao meu coração, gente, e mudou minha vida de uma forma muito radical, tá bom? Então vai chegando, vai dando seu like, compartilha essa live. Nós vamos falar que Jesus é a palavra. Você sabia que Jesus é a palavra, meu irmão, minha irmã? Então, antes de começar, dá o seu like. Se você puder, se você não é inscrito, inscreva-se agora. Então vamos lá, gente. Uma noite abençoada para nós. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando de amor. E meu irmão, minha irmã, é o tema preferido, que meu tema preferido é falar do amor de Deus. E nós estamos falando nesse amor de Deus desde a primeira live. E então, gente, como não falar do discípulo João? Como não falar do discípulo do amor que ele era conhecido? O discípulo a quem Jesus amava, como ele mesmo se dirigia a si mesmo, gente. Se você pegar lá o Evangelho de João, tem várias passagens que ele fala assim: estava Jesus, Tiago e o discípulo a quem Jesus ama. Ou seja, ele escreveu, então, ele se considerava o discípulo a quem Jesus amava. Meu irmão, minha irmã, imagine Pedro como é que ficava, né? Pedro devia olhar, pô, esse cara tá se achando muito. Gente, eu tenho um carinho muito grande por esse grande discípulo, mas muito grande. Principalmente porque ele entendeu verdadeiramente, dentre todos os discípulos de Jesus, o significado da palavra amor ágape. Ele entendeu o que é o amor ágape. Então, meu amado, hoje nós vamos falar sobre uma epístola dele. Epístola, gente, são as cartas dele, não é o evangelho, tá? Ele tem 3 cartas lá no final da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Então, se você quiser pegar sua Bíblia para acompanhar a leitura, 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Gente, é coisa incrível. Presta atenção no que eu vou falar aqui, gente. Presta atenção, foca em mim, abre o coração, deixa o Espírito Santo falar com você, não se distraia com nada. Às vezes as pessoas perguntam algumas coisas aqui que não tem a ver com a live. Gente, não presta atenção, foca em mim, gente, que hoje, se essa revelação tocar no profundo do seu coração, gente, é uma mudança radical em todos os sentidos. Então eu vou ler 1 João, capítulo 1, de versículos de 1 a 7. Então, olha só, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Olha isso, gente. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele traz a luz, temos comunhão
uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu irmão, minha irmã, hoje a live vai ser em cima dessa passagem. Eu vou explicar cada parte dessa passagem para você, e meu irmão, minha irmã, vai ser incrível. E eu gostaria, gente, para começar essa live, fazer uma oração breve com você. Eu queria orar pedindo para o Espírito Santo falar o seu coração de uma forma profunda. Espírito Santo, nos colocamos em tua santa e doce presença neste momento, Senhor. Estamos aqui em oração, Senhor, e obrigado pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque você nos ensina sobre Jesus, e você que nos revela Jesus, é você que nos faz conscientes de Jesus. Obrigado porque mais uma vez esta noite, durante esta live, Senhor, durante esta live, onde quer que essa mensagem esteja sendo escutada, nesse momento nós cremos e sabemos do poder da tua palavra, e a sua palavra não é escrita, mas Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é a realidade expressa de Deus, e o que nós vemos sobre Deus e a experiência que temos com Ele está totalmente em Cristo Jesus, que é a própria palavra de Deus. E nós agradecemos, Espírito Santo, porque você vai nos ensinar essa palavra dentro de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Oramos de novo e vamos lá, gente, abra o coração para o Espírito. Meu irmão, minha irmã, João, o apóstolo João, gente, é sem dúvida nenhuma, um dos meus personagens preferidos da Bíblia, gente. Ele é um dos favoritos. João, gente, ele é famoso por algumas coisas. Primeiramente, por ser o único discípulo que deitou-se no peito de Jesus. Oh, glória! Ele deitava no peito de Jesus. Gente, demais isso. Existem até alguns historiadores, gente, que dizem que muitas pessoas faziam brincadeiras com João de tão perto que ele ficava de Jesus. Ficava igual um chiclete atrás de Jesus, gente. Imagine Pedro. Pedro devia ficar doido. Então, meu irmão, minha irmã, ele ficava tão perto que tem relatos que ele ficava até de mãos dadas com Jesus. Tamanho o afeto que eles tinham um pelo outro, Jesus com João. E ele realmente, gente, ele tinha essa consciência de que Jesus, nosso Jesus, era para ele alguém especial. Alguém que ele não conseguia ali mensurar até a morte de Jesus. E obviamente, meu irmão, minha irmã, eles não tinham esse entendimento de que Jesus, de quem Jesus era plenamente ainda, os discípulos. Mas João, ele tinha essa conexão com Jesus muito forte. E é engraçado, meu irmão, minha irmã, que tanto o evangelho de João, o evangelho lá de João, quanto na epístola de João, nas cartas de João, elas começam da mesma forma, da mesma maneira praticamente. Gente, o evangelho de João é quando ele narra ali a vida de Jesus lá no evangelho. E lá nas cartas, nas epístolas, muitos anos depois, ele fala sobre a glorificação de Jesus. E quando João escreve a sua epístola, essa carta, ele já está praticamente no final da sua vida. E é interessante a gente perceber que no primeiro versículo do evangelho e na primeira epístola apontam para o mesmo lugar. E isso que é importante se entender hoje, gente. A ideia dele, de João, de começar da mesma forma o evangelho e a epístola, sabe o que significa, meu irmão, minha irmã? Que João, ele está dando ênfase, uma importância muito grande para esse assunto, a essa realidade que ele vai anunciar ali, pregando e escrevendo naquela época. Gente, ele deu tanta importância que ele começa as duas cartas da mesma maneira, dizendo que Jesus é a palavra de Deus. Presta atenção, João fala que Jesus é a palavra de Deus. E no capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus,
e a palavra estava com Deus. Está falando de Jesus, gente. E ele começa usando as mesmas palavras na epístola. Ele fala assim: nós vimos o que é desde o princípio, nós vimos com os nossos olhos, nós ouvimos com os nossos ouvidos e as nossas mãos apalparam a palavra de Deus, a palavra da vida que é Jesus. Oh, glória! É demais, gente. O que João está dizendo, gente? Ele está dando uma importância absurda para o fato de que Jesus é a encarnação viva da palavra de Deus. Jesus é a encarnação da palavra de Deus. Gente, isso aqui é muito importante você entender hoje. Que Jesus é a palavra de Deus expressa, o que ele quer dizer. Que Jesus é a personificação de quem Deus é. Ele está dizendo mais ou menos assim: gente, eu não só ouvi falar de Jesus, gente, eu vi, eu toquei nele, eu experimentei a respeito da palavra da vida. Gente, é lindo demais. Olha o que ele disse, gente: minhas mãos apalparam. Gente, vale lembrar que nessa época, enquanto João escrevia esta carta, existia uma heresia que estava sendo espalhada no meio da igreja, que dizia que a matéria é algo profano. É chamado de ginoceticismo. Gente, então Jesus não era considerado Deus, porque Deus é santo e não pode se tornar matéria. Então Jesus não era considerado santo, porque se ele se tornou matéria, automaticamente ele é um pecador. Então, gente, tinha uma fala parecida espalhada pela população, e esta estava chegando dentro da igreja, o ginoceticismo. Foi uma das heresias que mais cresceram naquele momento da igreja, gente. Aí no meio dessa heresia chega João: ei, não é assim não. Nós ouvimos, nós apalpamos, nós experimentamos, nós percebemos, nós tocamos a palavra de Deus. Deus se fez carne, sim. Isso aí é uma heresia. Gente, é demais. O engraçado, gente, é que o texto diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Logo, gente, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Está entendendo uma ligação a outra? Gente, você vai pular hoje aqui, que é muita revelação. É muito interessante, gente, porque lá em Isaías, se tu pegar, tem uma parte de Isaías que fala assim: a minha palavra não voltará para mim vazia. Vocês conhecem essa palavra, né, gente? A minha palavra não voltará para mim vazia. Está lá em Isaías. Olha que incrível isso, gente. Eu sempre levei isso em consideração, que o que Deus fala através da palavra, da sua palavra, aquilo que ele promete, meu irmão, minha irmã, que ele falou sobre mim vai acontecer. Isso é uma realidade. O que ele falou sobre você vai acontecer, é uma realidade. Agora, meu irmão, minha irmã, na verdade, o que o texto quer dizer é muito além do que promessas para nós. O texto está querendo dizer assim: a minha palavra, quando enviada, não voltará vazia. Quem que é a palavra que a gente está falando aqui? Jesus. Então Deus estava falando: a minha palavra que eu estou enviando para vocês, ela não voltará vazia. Não estava falando só de promessa para a gente, ele estava falando de Jesus. Ele enviou Jesus, e Jesus não voltaria vazia para o Pai. Olha que coisa linda isso, gente. Em Apocalipse, gente, capítulo 5, diz que o seu nome está lá, a palavra de Deus. Então, gente, Deus enviou Jesus, a própria palavra de Deus à terra. Isso é muito importante você entender. Deus enviou seu único filho ao mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai, gente, envia a palavra. Ele envia seu filho único
a palavra dele. Mas quando Jesus é glorificado e retorna para o papai, ele é primogênito, ou seja, ele é o primeiro entre os irmãos. A palavra não volta vazia. Oh, glória a Deus, gente. É muito lindo isso. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a escritura se cumpre quando diz: a minha palavra não voltará para mim vazia. Jesus volta para o Pai como primogênito entre os irmãos. Gente, quando Jesus é expresso, gente, ele se manifesta na terra. Ele aparece como o único e depois volta como o primeiro de muitos irmãos. A palavra de Deus, gente, que se fez carne, não voltou para Deus vazia. Entenda isso. Toda a criação, gente, estava sujeita à inutilidade. Toda a criação estava sujeita à queda do homem. Toda a criação, a sua natureza e a própria humanidade estava sujeita à queda de Adão, gente. E é como se todo mundo estivesse clamando por um Salvador. Aquele que nos criou. Gente, estavam clamando a Ele. Nós precisávamos de um Salvador. Nós precisávamos de alguém que nos salvasse. Nós precisávamos de alguém que nos tirasse desse mundo caído. E a resposta de Deus para esse clamor foi: Deus se fez carne. Então, meu irmão e irmã, nós estamos na epístola de João. João começa tanto o evangelho quanto a epístola dizendo: olha, Deus se fez carne e habitou entre nós. Esta é a resposta de Deus para o homem. Ele veio morar no nosso meio. Gente, é muito lindo. Aí, meu irmão, minha irmã, ele veio estar em nosso meio. E aqui João fala na passagem: ele veio estar em nosso meio e nós o vimos, nós o ouvimos e nós o apalpamos. E é isso que nós vamos anunciar a vocês. E ele continua dizendo, gente, no versículo 2. Olha só, no versículo 2 ele diz: e a vida se manifesta. Presta atenção, ele fala: e a vida se manifesta. Eu queria fazer um parêntese aqui. Gente, olha que poder tem essa afirmação. Gente, a filosofia tenta explicar o sentido da vida. A religião também tenta explicar o sentido da vida. Pensadores estão querendo falar sobre o sentido da vida. Gente, quando você vai lá, por exemplo, ao homem mais sábio que passou pela terra antes de Jesus, quando você vai até ele, e ele também queria explicar o sentido da vida, e no ápice da vida dele ele diz que a vida é só vaidade. Essa explicação de Salomão era para a vida. Jó, ele expressa a vida como um sopro. Porém, gente, para um a vida é vaidade, para o outro a vida é um sopro. Mas de repente existe um momento da história que nós chamamos de plenitude dos tempos. É onde uma realidade superior, meu irmão, minha irmã, vai invadir a nossa realidade aqui na terra. O eterno vai aparecer no Cronos, aqui no minuto, na hora, no segundo, no mês, no dia, no ano. É nesse momento que João disse, gente, que nós vemos a vida em carne. Nós vimos a própria vida. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que existe um poder nessa afirmação tão poderosa de que Jesus não só está simplesmente vivendo a vida conosco. Na verdade, Jesus é a própria vida em nós. Meu irmão, minha irmã, guarda isso hoje com você. Jesus não só simplesmente está vivendo uma vida conosco, Jesus é a vida em nós. E se você receber essa revelação no profundo da tua alma, gente, a tua vida vai mudar de uma forma incrível. E, gente, hoje nós vimos tantas pessoas tristes, né? Nos dias de hoje. Muita gente triste. Gente, sabe por quê? Tem pessoas que estão
num lugar pensando que deveriam estar no outro lugar. Elas dizem assim: eu estou aqui, mas eu deveria estar lá. Na verdade, minha irmã, elas não sabem nem onde deveriam estar essas pessoas, porque elas estão procurando viver a vontade de Deus. Elas querem encontrar o lugar que Deus tem para elas e ficam para lá e para cá. Gente, quem nunca ficou em crise procurando o seu chamado ou propósito? Todo mundo, gente. Todo cristão passa por essa fase. Eu passei, você passou, e eu sei que muitos aqui estão passando, querendo descobrir o propósito de Deus para a sua vida. O que você quer? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero te servir, eu quero te agradar, Senhor. Não é assim que a gente fica, gente, quando você se apaixona por Jesus? Meu irmão, minha irmã, você quer saber qual é a vontade de Deus para você hoje? Hoje eu vou revelar a vontade de Deus para você, para Mindocas, para Silvana, para Simone, para o Josimar, para Generiane, para Ediselma, para Bárbara, para Edila, para Lia, para Márcia, para todo mundo aqui, gente. Rita, eu vou revelar hoje a vontade de Deus para você. Você quer saber? Então dá o seu like se não deu. Tô brincando, gente. Gente, a gente fica procurando os propósitos, né? Os propósitos de Deus para nossa vida. Para você também, Iracema, para o Rodolfo, para a Yara, para todo mundo. Todo mundo vai saber hoje a vontade de Deus para você. Meu irmão, escuta isso, escuta isso. Isso aqui é loucura, dá vontade de pular, gente. Deus, ele foi revelado em nós através de Cristo. Olha só. Deus colocou Cristo em você, a fim de que Cristo não participe simplesmente da sua vida, não, mas que ele seja a própria vida fluindo de você. Tá entendendo, gente? Pega isso. Isso muda, gente, toda a consciência. Então, gente, você quer saber qual a vontade de Deus para você? Você vai ficar impactado agora. Aleluia! Você vai ficar doido agora, gente. Escuta só, meu irmão, minha irmã, em toda e qualquer situação, a vida de Cristo vive em você. Então, independente do lugar que você está, isso não tem mais poder para definir a vontade de Deus para mim, tá entendendo, gente? Não tem um lugar que eu estou fora da vontade de Deus. Se eu estou em Cristo, você está entendendo, gente? Cristo está em mim, eu permaneço nele, ele permanece em mim. Ou seja, em qualquer lugar que eu estou vivendo a vontade de Deus, é que Cristo viva no Vinícius. Meu irmão, minha irmã, em qualquer lugar que você esteja vivendo, a vontade de Deus é que Cristo viva na Eliane. A vontade de Deus é que Cristo viva na Generiane. A vontade de Deus é que Cristo viva na Bárbara, na Silvana, que Cristo viva na Roselene, na Maria, no meu pai, na minha mãe, na Lia, na Márcia, na Aline. Gente, a vontade de Deus é que Cristo viva em você. Essa é a vontade de Deus para mim, para você. A vontade de Deus é que Cristo apareça no Vinícius. E é que, gente, é isso que nós começamos a entender, como eu não entendia na época que eu estava no deserto, algumas coisas que Paulo falava. Eu falava, cara, Paulo é doido demais. Gente, ele fala umas coisas assim. Gente, por isso que Paulo falava, olha, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E meu irmão, minha irmã, a partir do momento que você tiver essa revelação, isso for uma verdade no seu coração, meu irmão, minha irmã, você não vai querer mais nada em volta. O resto vai ser tudo acrescentado. Tudo se acrescenta de uma forma muito melhor que você possa estar buscando hoje. E você não quer nem saber mais de acréscimo. Quando você tem a revelação que Cristo, ele vive em você verdadeiramente. E essa é a vontade de Deus. Porque quando o papai olha para o Vinícius, ele não vê Vinícius, ele vê Cristo em mim. Quando o papai olha do céu lá, ele não vê o Inácio, ele vê Cristo no Inácio, ele vê Cristo na Edila, ele vê Cristo no Jorge, na Maria, na Lidiane.
Ele não vê você, ele vê Cristo em você, meu amado. Isso é incrível, gente. Olha só, gente, você está aqui, ó, assistindo essa live agora, e você enxerga o Vinícius pela tela. Mas qualquer realidade do Evangelho, gente, traz, sabe o que é? É que eu morri com Cristo na cruz. Então não é mais Vinícius que vive, é Cristo no Vinícius. E quando o Vinícius concorda com isso, ele encontra a vida. Está entendendo, gente? Como faz sentido a palavra do que João estava falando? Gente, quando você concorda com isso, você encontra a própria vida em você. A vida está em você, meu amado. É demais isso. Oh, glória. Gente, quando isso ocorre, quando o Vinícius concorda que o velho eu morreu, parece que você está vendo o Vinícius, mas na verdade é a vida do Filho vivendo no Vinícius. É Cristo vivendo em mim, é Cristo vivendo em você, meu amado irmão e irmã. É incrível, gente. Repara isso, gente. O Evangelho, ele não quer dizer para você que simplesmente Jesus quer viver a vida em você. O Evangelho, gente, é um convite de Deus para que ele se torne a própria vida em nós, gente. Para que ele se torne a própria razão de existência em nós. E João continua lá, gente. No versículo 3 ele diz assim, gente, olha só. O que vemos, ouvimos, nós declaramos para que também possais ter comunhão conosco. Olha isso, gente. Aqui fala, sabe o que? Da nossa comunhão com o Pai e com o Filho. Você consegue perceber, gente, a fortíssima declaração por trás desse verso aqui, gente? Do verso 3. É como se João chegasse para mim e para você e dissesse assim: Vinícius, Generiane, Júlio, Edselma, Mindocas, Mari, se não sei se está aqui, meu pai, minha mãe, Nair, Antônio. É como se João chegasse: olha só, eu estou declarando isso aqui para que você possa ter comunhão com a gente. Aí eu falo assim: como assim com a gente, João? Você está dizendo tudo isso aí, mas para que eu possa ter comunhão com vocês, mas com quem, João? Aí João responde: comigo, com o Pai e com o Filho. Gente, repara como isso é incrível. Nós temos um convite, eu e você, para participarmos dessa comunhão do Pai e do Filho com o homem. Gente, é demais. É um convite para participarmos dessa comunhão. Gente, nós fomos inseridos em Cristo Jesus para essa relação. Gente, essa palavra comunhão é uma palavra que no grego significa koinonia. Koinonia, que significa, sabe o que? Uma real união, uma participação conjunta em um convite, uma perfeita relação. Gente, é maravilhoso. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que quando nós entendemos que Jesus é a vida, ele se manifestou em carne e agora nós participamos dessa vida, nós participamos dessa realidade, gente. Quando nós cremos nisso, gente, João está dizendo: você está participando da comunhão do Pai com o Filho. Meu irmão, minha irmã, nesse exato momento é você participante da comunhão com o Pai e Filho. Nós somos participantes dessa relação nesse exato momento agora, meu irmão, minha irmã. Não é um dia, é agora. Nós somos participantes disso, gente. É o Pai, é o Filho e a igreja. Que a igreja, quem é a igreja? Eu e você, inseridos em Cristo, de modo que escondidos nele, temos uma relação que ele tem com o Pai. Está entendendo, gente? É uma coisa linda. Continua dizendo João: essas coisas nós escrevemos para que a alegria de vocês seja completa. Olha isso, gente. Para mim esse texto, gente, é espetacular, extraordinário, é belo, é lindo, é maravilhoso.
Sabe por quê? Porque toda vez que Jesus é revelado, meu irmão, minha irmã, toda vez que Jesus é pregado, anunciado como palavra de Deus, que Ele é a palavra de Deus, o motivo da pregação é para quê? É para quê? É para que a vossa alegria seja completa. Gente, olha que coisa linda. Isso explica o que a gente está vivendo agora, gente. Aqui nessa live, nesse momento, nós estamos aqui reunidos, eu e vocês. Eu aqui em João Pessoa e vocês em um monte de cidade diferente do Brasil. Vocês estão aí em vários países diferentes. Eu estou pregando para você agora. Estamos falando de Jesus. O Espírito Santo dele está em cada um de nós, nos ensinando agora, para que a vossa alegria seja completa, para que nós estejamos felizes, meu irmão, minha irmã, para que isso nos batize de uma alegria interior. Alegria, gente, que nada pode tocar ou alterar. Gente, alegria fundamentada, única e exclusivamente na pessoa de Jesus. E ele está dizendo que essa pregação existe para que a nossa alegria seja completa, gente. Você tem que crer nisso, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo fala a tua alma agora. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo um tempo difícil, um momento de tanto caos na humanidade, tantas más notícias, de tanta gente incrédula, de tanta religiosidade infundada, de tanta coisa, gente. O que eu e você precisamos escutar hoje são mensagens que têm como objetivo tornar a nossa alegria em Cristo completa, gente. Então para de ouvir o que não vai fazer essa alegria aflorar de você, para que essa alegria seja completa, ouvindo a verdade sobre o Evangelho de Cristo. Gente, no versículo 5 ele continua, olha que coisa linda. Essa mensagem que dele ouvimos, a vós declaramos que Deus é a luz e não há nele treva alguma. Gente, sabe o que é interessante nesse verso aqui? O que é incrível? É que você não vê Jesus falando essas palavras no Evangelho. Aqui é João dizendo que ele ouviu ao pé da letra, gente. João está dizendo que ele entendeu tudo que Jesus, ele entendeu tudo o que ele ouviu de Jesus. É ele dizendo assim, é como se João estivesse dizendo, gente, eu gosto de fazer esse teatro assim, que, gente, fica entendível. Olha só, é como se João falasse assim, olha Vinícius, eu andei com ele 3 anos, eu percebi a vida dele, hoje eu já estou andando com ele há muito tempo, Vinícius, e o que eu ouço dele é que Deus é luz. De tudo que ele tem falado, de todas as parábolas que ele contou, de toda a vida que ele viveu aqui, o que eu ouço dele é que Deus é luz. Gente, isso aqui é muito importante. E ele continua, que nele não há treva alguma. É como se João fizesse um resumo de tudo o que ele fala, falando assim, Vinícius, quando nós vemos Jesus, apalpamos Jesus, ouvimos Jesus, o resumo de tudo isso que vemos, sentimos e percebemos é que Deus é luz e que nele não há treva. E agora eu vou chegar onde eu quero que você entenda, gente, profundamente. E quando você continuar lendo o texto de João, ele vai definir o que é luz, gente. O que é a vida na luz? Ele define, gente, a luz como o próprio amor. João diz assim, olha, Deus é amor, Deus é luz, então o amor é a luz. O amor é a perfeita expressão de quem Deus é. Agora pensa comigo, gente. Olha que incrível, presta atenção no que eu vou falar. Ele continua dizendo, ele é luz e nele não há sombra alguma, não há treva. E quando nós dizemos que estamos em comunhão com ele, não podemos andar em trevas, porque se falarmos de comunhão com ele, andando em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, gente, eu faço uma pergunta para você. O que é andar em trevas para você? Coloca aqui no chat enquanto eu tomo uma água.
o que é andar em trevas para você? Coloca aí, meu amado. O que é andar em trevas para você? O que você acha que é andar em trevas? Fofoca, mentira, o que mais? O que é andar em trevas, gente? Você vai pular depois que eu revelar, hein? O que é andar em trevas? Viver em pecado, andar no meio da ansiedade, isso aí, gente. Vai lá, vai falando. O que é andar em trevas? Vários pensamentos aqui. Então, gente, só mais, longe da luz, fazer a vontade da carne, andar sem fé. Que mais? Olha só, gente, vamos lá. Aí, gente, muitas pessoas, a maioria acha que é andar em trevas é cometer o pecado. A maioria acha isso. Isso é andar em trevas. Isso aí, gente, é outro assunto. Eu quero que você entenda o que é isso. O que João está dizendo aqui, gente, é que Deus é luz e que nele não habita treva alguma. De modo que nós, nesta comunhão que temos com Ele, não vivemos em trevas. Sabe o que João está dizendo aqui, gente? Que uma vida em trevas é uma vida sem amar. Andar em trevas é andar uma vida sem amar. Está entendendo, gente? É a vida sem amor, meu irmão, minha irmã. A vida sem sentido de existência, meu irmão, minha irmã, enquanto você não tiver revelação do amor de Deus para você, a tua vida não tem sentido, gente. É uma vida sem sentido, gente, é a vida sem a vida para o outro. Isso que é andar em trevas, é a ganância do homem, é o ego do homem e principalmente, meu irmão, minha irmã, é o eu do próprio homem. É o egocentrismo, o egoísmo quando olha para si mesmo. É uma vida que você não anda em amor. Isso é o que é estar em trevas, gente. É uma vida vazia, como eu vivi um dia. É a vida sem amor, gente. Eu concordo, gente. Olha só, quando você concorda com o seu eu, quando eu concordo com o meu eu estou morrendo em Cristo, gente. Porque se eu não concordo que meu eu morreu em Cristo, gente, haverá uma hora que eu vou querer colocar o meu eu como principal da minha vida. Se você não crê que lá naquela cruz do Calvário o teu eu foi morto com ele, gente, um dia o teu eu vai sobressair de novo. Por isso que nós vemos tantas pessoas se afastando de Deus depois de conhecê-lo. Porque elas deixaram o meu eu, elas não pregaram o meu eu na cruz, o seu eu. E aí, meu irmão, minha irmã, quando o meu eu se torna principal na minha vida, eu vou passar a andar em sombras e não em perfeita luz. E o que é luz? Em amor. Está entendendo, gente? Quando eu deixar o meu eu ser o principal da vida, eu vou passar a andar nas sombras. Então, quando eu ando na sombra, eu não ando na luz. E quando eu não ando na luz, eu não ando em amor. Demais isso, né, gente? Nós temos que viver a vida pelo próximo, meu amado. Sendo luz para as pessoas, assim como Ele é. Quando nós estamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus purifica de todo o pecado que está escrito ali. É interessante, meu irmão, minha irmã, quando você olha o Evangelho conforme escreveu João, você enxerga os passos do próprio João. Olha isso, gente. Quando Jesus foi entrar numa cidade, lá no Evangelho de João, não é na carta, lá no Evangelho. Gente, ele estava lá, caminhando com Jesus, papá, ele, os discípulos. Aí o que acontece? Tem uma passagem lá, quando Jesus foi entrar numa cidade, ele não foi bem recebido. A Bíblia diz que João, gente, ficou doido. João olha para Tiago e fala assim, fala para Tiago e Jesus: já que não te receberam aqui, Jesus, vamos mandar vir fogo do céu, vamos punir esse povo, vamos castigar esse povo, vamos destruir essa cidade. Gente, quem falou isso? João. Olha a audácia dele, gente. Esse João que era conhecido lá nos evangelhos como filho do trovão, o que
remetia, gente, a uma personalidade muito forte. Lá no Evangelho ele era conhecido como filho do trovão. Ele tinha uma personalidade forte, cheio de justiça própria. Este João, chamado filho de trovão, hoje para nós é conhecido como apóstolo do amor, gente. Sabe por quê? Porque, gente, o que ele viu para que deixasse ele de ser o filho de trovão e se tornasse o apóstolo do amor? O que ele viu, gente? Sabe por quê? Porque ele viu a vida. Ele viu a palavra de Deus em carne. E de tudo que ele viu em Deus, gente, revelado em Cristo, ele entendeu que Deus é luz e que nele não existe trevas alguma, de nada escondido, nada obscuro para ele. Nele tudo é claro, gente. Então não faz sentido querer punir uma cidade por não receber Jesus, pois ele não veio para isso. Inclusive o próprio Jesus falou lá para ele: João, o Filho do Homem não veio para condenar a terra, meu amado, mas para salvá-la. No Salmo 119, gente, olha que lindo, o salmista diz assim: luz para meus caminhos e lâmpada para meus pés. Gente, aqui Davi já estava apontando para uma realidade superior, gente. Davi está dizendo aqui, na verdade ele está falando assim: Jesus é a lâmpada para os meus caminhos, Jesus é a luz para os meus caminhos, Jesus é a lâmpada para os meus pés. Por isso, meu irmão, minha irmã, que eu falo tanto que nós precisamos ler a palavra à luz da obra consumada da cruz, à luz da nova aliança. Nós temos que entender o Evangelho, gente, a partir de Cristo, a partir do está consumado. Jesus é essa lâmpada, Jesus é essa luz, Jesus é essa vida. Gente, em Jesus que se encontra a vida. Em Jesus que nós encontramos a perfeita vida, a realidade da vida, o sentido da vida. Fora disso, meu irmão, minha irmã, é só existência. Fora de Jesus é só mais uma existência, é só mais alguém existindo. Quantos que estão só existindo? Eu já fui assim, eu só existia, eu não tinha vida. Meu irmão, minha irmã, João continua dizendo, olha só o que João continua dizendo, gente, incrível. É como se ele falasse assim: olha só, Vinícius, se enquanto você estiver andando na luz, no amor, você vai ter comunhão com os outros, e o sangue de Jesus vai purificar você de todo o pecado. Gente, isso aqui, para mim, faz muito sentido, gente. Eu creio que isso tem tudo a ver com a ceia do Senhor, com a Santa Ceia. Sabe por quê, gente? Porque a realidade é que eu não fui só salvo por Jesus, mas eu sou participante de Jesus. É quando eu olho, gente, para Jesus e eu não consigo enxergar Jesus vivendo uma vida fora de mim, gente. Eu não consigo enxergar viver uma vida sem Jesus. Eu não vivo uma vida sem Ele, gente. Eu não consigo enxergar que Ele não vive uma vida fora de mim, gente. O resumo de tudo isso é que Ele é a própria vida vivendo em mim, gente. E agora, quando eu sei que Ele é a própria vida vivendo em mim, então agora eu posso dizer: assim como Ele anda na luz, eu também ando nessa luz. Está entendendo, gente? A grande ênfase de João é o andar na luz, andar no amor. Ainda ele vai dizer, gente, ele tem uma passagem que ele fala assim: os mandamentos não são pesados, apenas ame, esse é o mandamento. Meu irmão, minha irmã, nós vemos pessoas querendo fazer tanta coisa para Deus, gente, tanta coisa, fazer em nome de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer obra para Deus, ajudar a igreja para Deus. Tantas pessoas, gente,
achando que estão fazendo a vontade dele, sendo que a vontade de Deus, a única vontade de Deus para mim e para você, é que levemos a vida do Filho. O que Deus deseja para mim e para você, meu irmão, minha irmã, é que vivamos a vida do Filho, gente. É que nós percebamos que o Filho está fluindo através de nós, porque Ele mora em nós, gente. Jesus diz para mim e para você, Ele diz lá: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e aquele que beber de mim não voltará a ter sede, gente. E Ele não termina aí, Ele fala assim: e se você crer em mim, do seu interior, oh glória, vão fluir rios de água viva. Gente, Ele está dizendo assim, gente, pega essa, meu irmão, minha irmã, ô Espírito Santo. Vinícius, Silvana, Simone, Mindoca, Sueli, Mateus, Jair, Joelma, Yara, Fabiano, Tânia, Generiane, Yara, Edselma, todos aqui da live. Gente, Ele está dizendo assim: vocês, Vinícius, vocês aqui que eu falei, Céu Fontes, Denise, quando vier a mim com sede, eu sacio a tua sede. Mas não só isso, Vinícius, eu não quero que você tenha sede saciada e volte a ter qualquer vida, não, Vinícius, não, Yara, não, Edselma, não, Bianca, não é isso que eu quero para você. Não quero que você diga: eu tenho a vida de quem foi perdoado, não é isso que eu quero para você. Eu quero que você viva a vida de alguém que teve a sede saciada. Mas não só isso, Emerson, não só isso, Júnior, não só isso, Gilmar, não é só isso que eu quero para você. Eu vou matar a sua sede, e quando você crer em mim, além de você não viver mais uma vida com sede, do seu interior vão fluir rios de água viva. Aquilo que você veio pegar de mim, Jesus fala, vai fluir de dentro de você. Eu me tornarei a sua vida. É isso que Jesus fala, meu irmão, minha irmã. O texto diz que o rio que fluiria através de nós, gente, se diz respeito ao Espírito Santo. O Espírito Santo já foi enviado, é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é o próprio Jesus vivendo em nós, meu irmão, minha irmã. E o que significa isso? Quando eu me aproximo de Jesus com fome e com sede, Ele me dá pão, Ele me dá água, Ele me alimenta. Mas não só isso, eu não volto para casa, gente, apenas alimentado. Não, eu volto para casa com Ele. Está entendendo, gente? Quando eu como e bebo dele, Ele se torna a minha vida. Gente, é muito além de tudo isso que a gente imagina, desse Jesus que eles pregam aí, gente. É muito além de viver uma vida perdoado, uma vida de alguém, gente, que teve a sede saciada. Além de estarmos saciados, uma fonte foi inserida dentro de nós. Gente, foi inserida uma fonte eterna de vida, uma fonte eterna de paz, de alegria, de modo que nós hoje, eu e você, meu irmão, minha irmã, não somos como o primeiro Adão. O primeiro Adão lá, Adão, uma alma vivente. A palavra diz que nós somos espírito vivificante. Eu e você somos espírito vivificante, porque o que Adão não tinha, nós temos agora Cristo em nós, gente. Oh glória! O mistério que estava oculto e foi revelado, gente. Cristo em nós. O eterno plano de Deus que estava oculto, que eram sombras, nos foi revelado, gente. Cristo em nós, a esperança da glória, gente. Meu irmão, minha irmã, sabe o que eu desejo, Vinícius, para mim, para você e para toda a igreja de Cristo, gente? É que nós percebamos, gente, a realidade daquilo que Jesus fez em nós e por nós, gente.
E a realidade de quem somos agora, depois daquilo que Ele fez, é isso que tem que ser uma revelação no teu coração. Quem você é depois do que Ele fez por você, meu amado. Infelizmente, a maioria dos cristãos vivem vidas onde eles não sabem, eles sabem que são salvos, mas não vivem uma vida abundante que Jesus trouxe, gente. Muitos ficam questionando assim: onde está a vida abundante que Jesus trouxe? Ele disse que trouxe uma vida abundante, mas eu não vivo isso, porque eu não acho essa vida em lugar nenhum. Eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu sou tudo isso, mas onde está a vida abundante? Meu irmão, minha irmã, Jesus diz, gente, João aqui responde essa pergunta. Ele diz, João, que a vida está nele. Ele é a vida. Jesus é a própria vida abundante, gente. E quando nós crermos nisso, que Jesus é a vida e nós temos a vida dentro de nós, essa vida, gente, vai fluir de nós. De modo, gente, que você não enxerga mais o Vinícius, não enxerga mais a Adriana, não enxerga a Yara, não enxerga a Silvana, não enxerga a Simone, a Bianca, você não enxerga mais isso não, mas Cristo que vive a vida no Vinícius e em você. Gente, é demais. Essa é a vida que agrada o Pai, gente. Pare de querer agradar o Pai com obra, gente. Para com isso. Isso não agrada a Ele, gente. O que agrada o Pai é a vida do Filho vivendo através de nós. Isso que agrada o Pai. Esse tem que ser seu foco de fé. E aonde quer que você esteja agora, meu irmão, minha irmã, eu quero incentivar você a literalmente perceber essa verdade no fundo da tua alma. Perceba a verdade de que Cristo Jesus é a vida em você. De modo que a vontade de Deus para nós é que sejamos gratos em todas as ocasiões, como diz na palavra, por meio dele, de Jesus. A vontade de Deus é essa, gente, que vivamos a vida do Filho. A vida se manifestou, gente, e hoje nós estamos inseridos nessa vida, nessa realidade, gente, nessa verdade. Sabe, eu quero te falar algo importante, gente. Essa revelação pode fazer, sabe o quê? Que qualquer depressão vá embora. Essa revelação, gente, vai fazer com que a pessoa perca a vontade de se matar. Essa revelação vai fazer com que o desespero vá embora, que a angústia vá embora, que a ansiedade vá embora, que o medo vá embora. Gente, o poder de Deus que se fez carne, o Filho de Deus se torna filho do homem, para que os filhos dos homens possam se tornar filhos de Deus. Gente, que onde quer que você esteja, onde você está assistindo essa live agora, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo ilumine essa consciência em você, para que você perceba que é muito simples, gente. É simplesmente receber a vida do Filho e crer verdadeiramente que Ele vive em você. É nessa perspectiva, gente, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: Vinícius, se considere morto para o pecado, mas vivo para Deus. Gente, considerar mortos para o pecado, vivos para Deus. É isso que nós fazemos quando cremos que a vida de Cristo está em nós. Ou seja, eu me considero um morto para qualquer coisa que não tem a ver com quem Ele é, porque Jesus não só me deixou sem sede de qualquer outra coisa, meu amado irmão e irmã, mas Ele também agora é a própria vida em mim, e eu viverei a vida dele. Vocês viverão a vida dele, gente, para ele, gente, e por meio dele. Oh, glória a Deus,
Que essa palavra, meu irmão, minha irmã, tenha sido como uma faca de dois gumes na tua alma, que tenha entrado na sua alma, no teu coração de uma forma poderosa. Que essa revelação seja uma verdade na sua vida, meu irmão, minha irmã. Gente, a tua sede é saciada e a tua fome é saciada totalmente nele, porque ele vive em você. Então, meu irmão, minha irmã, viva a vida dele, viva a vida para ele e viva a vida por meio dele. Vamos orar? Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa revelação. Obrigado, Jesus, por viver em nós. Jesus, eu sei, tem muitas pessoas que estão aqui na live, Senhor, que acho que nunca ouviram essa palavra. Nunca ouviram, Senhor, porque eles só ouvem, eles têm um contato muito religioso com o Senhor, Jesus. Que eles tenham a revelação que, Senhor, o Senhor não quer uma religião, o Senhor quer um relacionamento íntimo e pessoal. E que o Senhor vive em cada um deles, Senhor, através do Espírito Santo. E quando eles crerem nisso verdadeiramente, quando o Senhor for verdadeiramente vida na vida deles, fluirão rios de água viva de dentro de cada um deles. E isso vai fluir de dentro deles e vai, Senhor, se espalhar, Senhor, na família, entre os amigos, entre as pessoas que cruzarem o caminho deles. Espírito Santo, que essa revelação, Senhor, seja profunda no coração dos meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por tudo que tu és, Jesus. Muito obrigado pelo teu sacrifício de cruz. Tudo aponta para o Senhor, Jesus. Senhor, nós cremos no que o Senhor fez por nós naquele madeiro, pela tua morte, Senhor, por ter dado a vida por nós, por amor de nós, esse amor ágape incondicional, Senhor. Ensina-nos a amar como o Senhor amava, ensina-nos a ter compaixão como o Senhor tinha, ensina-nos a ter misericórdia como o Senhor tinha, Senhor. Senhor, ensina-nos a caminhar como o Senhor caminhava, a pensar como o Senhor pensava, a ser como o Senhor era, a amar principalmente como o Senhor amava, Senhor. Estamos aqui, ensina-nos dia a dia, de fé em fé e de glória em glória, Senhor. Aponta-nos, Senhor, o caminho de andar em amor ágape, que sejamos, Senhor, representantes seus aqui nesta terra, neste mundo caído, Senhor, andando em amor, amando uns aos outros e resgatando a tua igreja que está perdida, Senhor, a tua igreja que está aí perdida dentro da religiosidade, da incredulidade. Senhor, nós somos aqui veículos da tua graça. Usa-nos poderosamente, Senhor, para que a tua vontade se cumpra e não a nossa, Senhor. Muito obrigado por tudo que tu és, Jesus. Senhor, consagramos essa noite a ti. Sei que o Senhor vai dormir conosco. Sabemos que o Senhor, na verdade, quando nós dormimos, o Senhor intercede junto ao Pai. E quando nós acordamos, o Senhor está ali olhando para nós e sorrindo, para andar mais um dia conosco, Senhor, porque o Senhor é vida dentro de nós. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra e por esse momento. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Demais, né, gente? Para você que chegou agora, se você gostou, dá o seu like, compartilha essa live para falar com mais vidas. Gente, e se você quiser, não é inscrito, inscreva-se no canal, inscreva-se no nosso outro canal, casamento.com, tá tudo aqui na descrição da live. Participe dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram, tá tudo aqui na descrição da live. Clica ali e participe dos nossos grupos. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima live, gente. Beijo no coração, gente. Vai dormir hoje cheio do fogo do Espírito. Amo vocês. Beijo. Tchau. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima palavra viva.